Hoje estava vendo um empresário conversando com outros dois empresários, e esses dois empresários chorando, dois homens ali, 40, 50 anos de idade, chorando, porque eles fabricam chocolate para a época de Páscoa. Eles trabalham só com isso o ano todo, porque os ovos para chegar nas lojas não é fabricado agora, é o ano todo trabalhando, chega agora nas lojas, né? Então são empresas que pagam funcionário o ano todo, enfim. E aqueles dois empresários chorando, por quê? Porque perderam tudo, perderam todo o negócio, né? Foram à falência, à bancarrota. E aí, quando eu vi aqueles dois homens, porque quando você vê aquela pessoa com poder aquisitivo, tem nome às vezes dentro de um banco, né? Chega lá, o gerente dá um cafezinho porque ele tem nome, ele tem dinheiro na conta. Você nunca imagina, né, que aquela pessoa vai chegar numa situação dessa. Ninguém imagina, não é verdade? Quando você vê ela, quando ela está bem. E de repente você vê ela naquela situação. E aí o que isso me faz pensar? Que sem Deus nós nada somos. É por isso que Deus diz na palavra: se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tá? Se Ele não guardar a nossa vida, você pode colocar segurança, colocar grade, alarme, não adianta, querido, né? Se Ele não edificar, em vão você edifica. Então é tempo de nos prostrarmos e nos render. O que é render? É se entregar totalmente. Diga amigo, me entregar totalmente. Então você que está assistindo em casa, se houver alguém assistindo que você inclusive passou aí pela live, ficou paradinho aí, mas você é uma pessoa que ainda não se rendeu a Cristo, né? Está afastado do Evangelho, ou talvez nunca nem fez parte, precisa se render a Cristo, porque sem Ele nós nada somos. O coronavírus está mostrando isso para o mundo. Muita gente que tinha dinheiro, mas não está conseguindo evitar o coronavírus. Muita gente, nós vimos que autoridades, né? Autoridades adoeceram ou perderam dinheiro no meio a tudo isso. Então o que isso nos mostra? Que nós precisamos de Deus. Você que está assistindo, você precisa de Deus. Não estou dizendo que é inválido o teu diploma que você tem, o estudo que você conquistou. Não estou dizendo para você que está aqui nessa noite que é inválido aquilo que você, né, lutou tanto para ter. Eu tenho vários cursos, eu tenho várias formações, várias experiências, e isso não é inválido. Só que tudo isso não tem valor algum se Deus não estiver na minha vida. Eu inclusive já experimentei isso na minha vida já. Houve uma fase que eu era uma pessoa muito confiante em mim mesmo, porque eu trabalho desde os 14 anos de idade. Sempre me virei, sempre fui independente desde muito cedo. Então, o que às vezes parece ser bom, nem sempre é bom. Aquela independência toda, ela é boa por um lado, mas ela deixa de ser boa quando você também quer se tornar independente de Deus. E eu passei por esse processo, por ter sido independente muito cedo, desde os 14 anos pagar as minhas contas, não pedir R$1 para papaizinho, para mamãezinha, ter que se virar na vida, passar fome, enfim, mas se virar realmente, eu adquiri uma independência, mas ao mesmo tempo errei em um momento da minha vida porque achei que era eu. Que achei que era porque eu tinha capacidade, eu consegui superar os meus problemas, olha. E muitas pessoas cometem esse erro. Esse dia eu vi um outro empresário contando uma experiência que ele passou, não foi no coronavírus, já foi, essa experiência dele foi bem antes, anos atrás, mas eu ouvi ele contando esses dias, que ele, americano, e ele resolveu investir em petróleo. Ele tinha passado por umas dificuldades, alguns problemas, e nessa revolta, por ele ter passado por essas dificuldades, ele decidiu que ele seria independente, que ele ia arrebentar na vida sozinho. E ele foi para cima e encontrou petróleo e ficou rico. E tudo começou a dar certo, os milhões começaram a chegar. Só que ele disse que isso foi até o dia que ele recebe uma ligação, onde alguém liga desesperado dizendo: olha, está saindo gás. Lá no local onde perfuramos, está saindo gás. E gás não é igual petróleo. Gás pode matar uma cidade inteira. E ele perdeu em 2 dias, não sei quantos milhões lá que ele falou, que eu não lembro mais. Por quê? Porque como era a responsabilidade dele, o Ministério Público caiu matando em cima dele. Ele teve que pagar hotel para os moradores da cidade, teve que evacuar a cidade, tirar os moradores de perto do lugar para não morrerem com gás. Ele pagou um preço muito alto. Ele perdeu um dinheiro assim astronômico em cerca de 2 dias. E aí no testemunho dele, ele contava dizendo: e ali finalmente eu entendi que eu dependo de Deus. Porque eu na minha revolta queria vencer sozinho, para depois dizer para as pessoas: olha, eu não preciso de ninguém,
Só que ele percebeu que, na hora que ele viu o gás saindo da terra, e ele não podia nem chegar perto, tinha que ter equipamento, e não sei o que, não podia nem chegar perto, ele viu que ele não tinha poder sobre aquilo. Que só um Deus que tem poder sobre aquilo. Então, queridos, é tempo de nos prostrarmos. Não é tempo de ter medo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem pessoas que têm tudo errado. Ela começa a ver aí coronavírus, não sei o que, aí fica com medo de Deus. Não é com medo de Deus, é temor a Deus, que é o que eu vou falar, inclusive um pouco agora aqui na palavra, com vocês, já continuando este culto aqui, onde Deus se faz presente em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Vá para, nós já lemos aqui alguns textos nesta noite, eu fiz um pouquinho diferente de outros cultos. Vá para Provérbios agora, no capítulo de número 8, livro de Provérbios. Para você que está aí na live, nós estamos aqui transmitindo o culto das primícias, que acontece no primeiro domingo de cada mês. Hoje, porém, não estamos com a igreja inteira aqui por conta aí da quarentena. Estamos com alguns irmãos representando aqui a igreja e nos ajudando aqui também na organização, né? Então ainda não estamos fazendo aquela divulgação, estamos divulgando mais como culto online, exatamente porque temos que aguardar, apesar de já ter sido liberado, temos que aguardar a liberação total realmente para fazermos já com a porta aberta da igreja, enfim, né? Então estamos aqui com as portas fechadas, mas com o coração aberto para abençoar a tua vida e para honrar o Senhor, né? Então que você seja abençoado, você que está aqui nessa noite, você que está em casa, que está assistindo ao vivo, que está assistindo já a gravação. Em Provérbios, capítulo de número 8, a partir do primeiro verso, diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A voz, ó homens, clama, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, diz a sabedoria, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor, Provérbios 8,13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Diga assim comigo: o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Verso 14: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Diga glória a Deus. Riquezas e honra estão comigo, diz a sabedoria, assim como os bens duráveis e a justiça. Diga amém. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Diga-se comigo: a sabedoria existe desde o princípio. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, era cada dia em suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens.
Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Quem crê, glorifica o Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. E aí, no Salmo 111, verso 10 diz, o temor, lê comigo aqui na tela, 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Dê um aplauso bem forte para Jesus, mais forte para ele. Se for para ele, tem que ser bonito. Eu não costumo fazer leituras muito longas assim, até porque vocês conhecem e sabem que quando eu leio eu gosto de já ir explicando, né? Mas hoje Deus me tocou de fazer leituras longas, como se Ele quisesse falar com você pela própria leitura em si, né? Então eu vou explicar algumas coisas apenas aqui na direção do Espírito Santo. Esse texto, ele fala sobre a sabedoria, ela se apresentando. Diga-se comigo, a sabedoria está se apresentando para mim. Assim como alguém manda um currículo para uma empresa e coloca ali, eu sou formado em tal curso, eu tenho tal diploma, eu tenho tal capacidade, né, tal potencial, é o que a sabedoria fez nesse capítulo de Provérbios. Ela se apresentou para nós. E ela deu várias dicas. Ela falou assim, olha, por mim rei não useis. Por mim os governantes decretam justos juízos. Aí ela fala, quem me tem, alcança riqueza e honra. Quem me tem, alcança o favor do Senhor. E aqui no Salmo 111, diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio, teme a Deus, que é o que eu estava falando sobre se render a Deus, se prostrar a Deus. Sabe por que às vezes os cultos hoje nas igrejas não há mais poder, não há avivamento, não há batismo com o Espírito Santo, não há profecia, não há revelação na cura? Por falta de temor do Senhor. A pessoa está ali na oração olhando, mascando um chiclete, e vai tomar água, e vai no banheiro, e olha para o palco para quem é que está cantando. Ela não sabe na presença de quem ela está. Aquela pessoa realmente não sabe de fato na presença de quem está. Nós temos várias escolas aqui na igreja, uma delas é a escola de sacerdotes, onde nós treinamos aqui futuros pastores, né, que futuramente serão pastores, serão missionários. E eu dou feedbacks para eles, às vezes, de coisas que eles devem melhorar, ou não necessariamente de coisas que têm que melhorar, simplesmente dou alguns ensinos, às vezes, em algumas ocasiões. E houve algo que eu me lembro, que eu falei para eles há muito tempo atrás, deve ser mais de um ano, houve alguma ocasião, em alguma aula, que eu mencionei para eles. Por exemplo, às vezes o pregador está aqui no altar, em muitas igrejas acontece isso. Ele está aqui, e ele quer empolgar a igreja. Então, como ele quer empolgar a audiência, né, a plateia, né, ele começa a falar que eu chamo de clichês evangélicos, né? Então são frases treinadas, são frases ensaiadas, que muitas vezes saem até sem perceber. Não é que aquela pessoa faz por maldade, mas sai de forma repetida porque ele está preocupado em manipular as pessoas, né, e tirar algum tipo de envolvimento emocional das pessoas. Por exemplo, às vezes aquele pregador, ele quer que as pessoas glorifiquem no culto. Então ele fala, às vezes, ali alguma frase de cunho emocional para arrancar lágrimas das pessoas e para que as pessoas se emocionem. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se o pregador ele for temente ao Senhor, ele não precisa fazer isso. Porque ele estará aqui no altar para adorar. Vocês mesmos já presenciaram, isso já aconteceu em vários cultos, de eu estar aqui pregando, e muitas das vezes eu começar a chorar, eu fazer uma ministração, e muitas vezes eu começar a falar em línguas ali, né? Já houve cultos aqui, vários que aconteceram isso de situação. Então, eu não preciso envolver vocês. Eu preciso temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Eu preciso entender que eu estou pregando aqui, que Ele está me assistindo aqui nesse altar agora, nesse exato momento. Mas muitos pregadores não têm essa visão.
quando eles sobem no altar, eles sobem sem temor. Ah, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro para as pessoas e tal e tal. É assim que eles pensam na mensagem que vão pregar e tal, e se esquecem o que a Bíblia diz, que nós não devemos falsificar a palavra ou adulterar a palavra, mas devemos falar dela como estando na presença de Cristo, na presença do autor. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui conosco. O autor da palavra está aqui. Então, quando eu entendo que o autor está aqui e eu tenho temor a ele, eu não preciso emocionar as pessoas. Eu posso agir com temor a ele e automaticamente esse temor a ele fará com que a glória dele visite a igreja, venha sobre a igreja, as pessoas sintam a glória e automaticamente as pessoas vão fazer o que tem que fazer. Só que essa regra não é só para eles aqui, os sacerdotes, é para você que está aí também, porque você também é um sacerdote. Você pode não ser um sacerdote com o título de pastor, de pastora, de missionário, missionária, de bispo, mas a Bíblia diz que todos nós somos reis e sacerdotes a partir do momento que a nossa vida virou um altar ao Espírito Santo. Ok? Nós viramos sacerdotes, nos tornamos reis e sacerdotes. Só que muitas vezes você está embaixo e você não está com temor, entendendo que o Senhor está ali. E nesse tempo de arrependimento, onde Deus está chamando o Brasil para se arrepender, onde Ele está chamando o Brasil para voltar à palavra, é necessário que nós venhamos temer ao nosso Deus. Este é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor, entender quando Ele está presente e agir como se Ele está presente ao meu lado, aonde eu for. Então, se Ele está presente, eu tomo cuidado com o que eu falo, eu tomo cuidado com a maneira como eu vou agir com as pessoas. Por que aqui eu falo tanto para você sobre as obras da carne, que eu sei que é uma coisa que não é falada em muitas igrejas, tem outras que falam também, mas não é em muitas igrejas que se fala sobre as obras da carne, porque as obras da carne afastam a presença do Espírito Santo, e afastando a presença do Espírito Santo, traz a presença de demônios. Onde não há Espírito Santo, né? Onde não há Espírito Santo, haverá com certeza demônios agindo ali. Uma pessoa que ela se irrita com uma outra pessoa, e guarda rancor naquele momento, fica nervosa, grita, xinga, o Espírito Santo vai passear naquele momento, e logo em seguida pode ter sido que vem um demônio para perto. Não tenha dúvidas, não estou dizendo que vai entrar nela necessariamente, mas com certeza virá demônios que serão atraídos. E por que esta pessoa pratica as obras da carne? Porque não teme ao Senhor, porque não entende que ela está andando e que Deus está indo com ela. Deus está dentro dela, o Espírito Santo está dentro dela. Digo, o Espírito Santo está dentro de mim. Ele está mesmo? Ele está mesmo? Se Ele está dentro de você, se o Espírito Santo está dentro de você, você tem uma postura diferente com relação a Ele. Você é sábio. E se você é sábio, Deus te coloca para governar. Porque Ele sabe que você vai emitir juízos justos, né? Decretos justos. E se você decretar decretos justos, Ele vai te dar riqueza, honra e fama. Ele vai fazer você alcançar o favor dEle, como nós lemos agora. Você terá o favor do Senhor. Então, primeiro a sabedoria se apresentou para nós. E uma vez que ela se apresentou, a palavra está dizendo: se você quer começar a ser sábio, tema ao Senhor, porque este é o princípio da sabedoria. Se renda ao Senhor. Ande, viva, coma, faça o que fizer, como se você esteja, né, ali na presença do Senhor. Como se você está ali de fato na presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz ainda, em Deuteronômio capítulo de número 26. Pode abrir a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 26. Diz assim, não espero terminar de ler para mudar, por favor, tem que mudar um pouquinho mais rápido. E será que quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Primeira coisa, quem teme ao Senhor, quem é sábio, entrega as primeiras coisas para Ele. Porque sabe que Ele é Deus, sabe que Ele é dono de tudo, sabe que tudo vem dEle. Quem crê que tudo vem dEle aí?
Quem crê que o ar que você respira vem dele? Você crê que o sol está no céu te trazendo calor e vida porque é ele que colocou lá? Então você tem que temer ao Senhor e entregar suas primeiras coisas para ele, querido. Muitas das vezes nós não queremos entregar o nosso tempo para ele, não queremos entregar a nossa oferta para ele, não queremos entregar um culto para ele, não queremos entregar uma obediência. A obediência também é oferta, e é a melhor oferta, aliás. O dízimo, inclusive, ele representa a obediência. Mas não é só o dízimo que é a obediência. É a obediência quando Deus te pede algo para você fazer. É a obediência quando Ele pede para você orar na madrugada. É a obediência quando Ele pede para você proclamar um jejum. É a obediência quando Ele pede para você deixar uma prática pecaminosa. Isso também demonstra para Ele que Ele é o primeiro na sua vida e que você está entregando para Ele as primeiras coisas. Quem entendeu, glorifica ao Senhor. Isso demonstra que você teme a Ele. Nós estávamos aqui dando aula hoje pela manhã, e aí uma parte da matéria onde a gente estuda quem é o diabo, quem são os demônios, como eles agem, onde eles atuam. Nós vimos lá em Efésios que a Bíblia Sagrada diz que os demônios atuam nos filhos da desobediência. Os demônios atuam segundo o curso deste mundo e nos filhos da desobediência. Aí eu estava explicando para os alunos: se você não quer que o diabo venha agir na sua vida, então primeira coisa, para de agir segundo o curso deste mundo. O mundo tem o curso dele, tem a maneira dele de pensar, tem a maneira dele de agir. Você não tem que agir segundo o curso deste mundo. Como diz lá o apóstolo no livro de Romanos: não se amoldem a este mundo, mas renovem-se pelo Espírito Santo, renovem-se pela transformação, pela metanoia, do grego metanoia. Fala comigo, metanoia. Diga mudança de mente, diga renovação de mente, diga assim comigo: Espírito Santo, renova a minha mente. Aleluia. E aí, se você não andar mais segundo o curso deste mundo e não andar mais na desobediência, você está andando no temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da... O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu não sei se tem alguém entendendo. Eu olho para algumas carinhas e eu vejo que o mesmo Espírito está em mim, está em você, mas alguns parecem que eu estou falando grego, dá para perceber. E é uma pena, porque isso que eu estou falando é para libertar, é para fazer milagre na tua vida, é para transformar a tua vida, é para mudar assim, da água para o vinho, sabe o negócio? Mudar. Quem quer mudança, diga glória a Deus. Sabe? É para mudar. Deus está falando: seja sábio. Quer ser sábio, seja temente a mim. Quer ser temente a mim? Me obedeça. Não seja filho da desobediência. Não ande em desobediência. Aqui neste caso, ele estava falando: vocês têm que preparar um lugar para mim. Um lugar que eu vou escolher. É eu que vou escolher. Quem teme a Deus não dá ordem em Deus. É Deus que dá ordem em você. É o lugar que Deus escolher. É aquilo que Ele escolher. É aquilo que Ele determinar. É isso que é temer a Deus, meu irmão. A igreja moderna não é assim que está funcionando. Por isso que está acontecendo tudo que está acontecendo. Vou falar um negócio que sou corajoso mesmo, vou falar. Tudo isso está acontecendo de fechar a igreja. Aí eu vejo pessoas que falam que é só culpa do ímpio, né? Que é porque zombaram de Jesus no carnaval e tal. Também tem esse negócio aí também, claro. Mas eu vou ser sincero com você. O que toca no meu coração é que é mais culpa da própria igreja do que do ímpio. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque nos últimos anos surgiu uma igreja onde ninguém renuncia a nada. Onde as pessoas não querem renunciar para seguir Jesus. É Jesus que tem que renunciar, e elas entram na igreja e ficam da maneira que quer. Os pregadores, muitos pregadores, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitos pregadores, como a Bíblia fala sobre mercenários. A Bíblia fala, Jesus falou a diferença entre o pastor e o mercenário. O que é o mercenário? Está ali pregando só para ter dinheiro, só para ter recursos, só para ter carro, isso, aquilo. E nós sabemos que isso tem acontecido há algum tempo. E muitas vezes está ali aquela igreja bonita, o coral bonito, está tudo lindo e maravilhoso, e as almas perecendo sem Jesus lá fora. Como vocês aprendem aqui na escola de paternidade, que os pecadores estão lá fora. Por que eu estou treinando vocês aqui, formando um batalhão, um exército aqui na escola de filiação, escola de paternidade, escola de obreiros? Porque daqui a pouco nós vamos botar esse exército lá na rua, onde os pecadores estão.
É lá que nós não vamos ser crente, querido, de igreja, de ficar aqui na igreja, glória a Deus, aleluia. Nós vamos temer a nosso Deus, e esse é o princípio da sabedoria. Nós vamos obedecer a ordem dele, nós vamos preparar um lugar para ele, vamos fazer do jeito dele. Se ele diz para largar o pecado, a gente larga. Se ele diz para dar o dízimo, a gente dá. O que ele falar, nós vamos fazer, porque este é o princípio da sabedoria. E aí ele nos coloca para governar, viu? E ele nos coloca para governar. Porque quando ele vê que faz a vontade dele, como eu vou ler um texto mais tarde aqui para você, quando ele vê que faz a vontade dele, ele confia naquela pessoa. Olha o que o texto continua dizendo: e irás ao sacerdote. Então ele falou: pega as primícias, as primeiras coisas, os primeiros frutos, irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Ele está dizendo o seguinte: você vai levar as primícias no templo para o sacerdote, representando a libertação que Deus fez na tua vida. E quando chegar lá, você vai profetizar isso. Ele está dizendo, você vai declarar essa libertação que aconteceu. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. Glorifica o Senhor, se você crê. Como eu falei, eu gostaria muito que Deus elevasse o seu nível de temor a Ele. Porque quanto mais você temer ao Senhor, mais você vai sentir a presença dEle. Eu li esse texto aqui agora, por exemplo, e eu me arrepiei aqui na hora. Porque eu senti o próprio Deus falando comigo. Mas teve pessoa que estava desligada na hora, que eu sei. Estava viajando. Então não recebeu nada, absolutamente nada. Só ouviu um textinho. Para aquela pessoa só foi um textinho qualquer. Por quê? Ainda não teme ao Senhor. É como se você não entendesse quem é Ele. Deixa eu explicar para você. Às vezes a gente pode estar do lado de uma grande autoridade e não saber que ela é uma grande autoridade. Eu já vi isso acontecer já. Né? Já vi situações assim, até engraçadas, né? Você está ali num local, numa reunião empresarial, alguma coisa, num hotel, enfim, chega uma grande autoridade, alguém não sabe que aquela pessoa é uma grande autoridade e trata de qualquer maneira. Aí depois, quando descobre quem era aquela pessoa, a autoridade que ela representava, aquela pessoa fica toda sem graça, né? Não sabe onde enfiar a cara, porque não entendeu quem era que estava ali. Eu já vi cenas assim acontecerem. E é isso que tem acontecido com essa geração. É uma geração que vai para a igreja, às vezes nem leva as primícias, porque exatamente não sabe quem é Deus. Porque a primícia eu levo não para ganhar bênção, ela vai me trazer bênção, mas eu levo por temor a Ele. A minha oferta, o meu dízimo, eu não levo para ganhar bênção ou porque eu estou com medo de Deus, eu levo por temor a Ele, porque dele vem tudo. Porque Ele está presente ali, eu preciso honrar a Ele. Como Ele diz na palavra, ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Então, eu tenho essa postura de temor. Nesse texto aqui, por exemplo, ele está falando, quando você levar, se lembre do que eu fiz na sua vida. Se lembre de quem eu sou, ele está dizendo. Se lembre de que eu sou grande. Se lembre de que eu sou libertador. Se lembre que sem mim você nada pode fazer. Querido, tem pessoas que elas dão ofertas na igreja, seja financeiras ou de outras maneiras, e não recebem nada exatamente por isso. Eu explico sobre isso quando eu ensino sobre oferta, sobre dízimo, né? Eu explico sobre isso. Tem pessoa que ela dá por medo, por exemplo, ela dá porque o pastor falou que a Bíblia diz que quem não dá o dízimo está roubando ao Senhor, então ela fica com medo ali no coração e ela entrega por medo. Tem pessoa que dá porque tem medo do pastor punir, do pastor tomar alguma medida. Aquele dinheiro que ela está dando é só dinheiro, Deus não está recebendo. Eu sei do que eu estou falando. Sou pastor há 15 anos. Porque Deus sabe que não há sinceridade. Deus sabe que não há temor a Ele. Deus sabe que não há temor a Ele. Há um temor do pastor. Há um interesse de receber alguma coisa em troca. Mas a pessoa que tem temor, ela é assim, uau, tudo
tudo que eu tenho vem de Deus. Não importa se é 100 reais, se é 1.000 reais, se é 10 mil. Tudo que eu tenho, a saúde, o ar que eu respiro. Então eu tenho que temer esse Deus. Eu tenho que honrar a Ele com a minha vida. Eu tenho que levar os primeiros frutos para Ele. Eu tenho que honrar a Ele. Porque eu tenho que lembrar de onde Ele me tirou. Eu tenho que lembrar onde eu estava. Como eu estava perdido. Então, aí você vem para o culto, por exemplo, e você dá o seu melhor louvor, você dá o seu melhor glória, você dá o seu melhor aleluia, você dá a sua melhor oferta, você vem com a melhor roupa que você pode. Tudo você traz melhor porque você sabe quem Ele é. A pessoa que não sabe quem Ele é, até a roupa para sair de casa, ela pega qualquer um no guarda-roupa. Não estou dizendo que é um problema em você vir para a igreja com a roupa simples. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não há nenhuma preocupação de eu estou indo para a casa do Senhor, deixa eu colocar uma roupa bacana, assim como eu iria para uma festa, assim como eu iria se fosse um aniversário, deixa eu pegar aqui uma roupa legal e ir para casa. Não, qualquer uma que está lá, vamos pegar essa aqui, pega qualquer uma. Ali, no ato de escolher a roupa de ir para a igreja, a pessoa já está demonstrando como ela enxerga Deus. Entende? Quem está entendendo? Ela já está demonstrando que Ele não é tanta coisa assim para ela. Ok? Que Ele não é tanta coisa. Esses dias eu estava gravando lá em casa as videoaulas, né? Que nós vamos lançar o curso online. Estava gravando. Aí o David até deu risada de mim. Por quê? Porque como é a gravação só de meio corpo para cima, e tá calor, aquela coisa, eu podia fazer igual a repórter faz às vezes na televisão. Ficar de bermuda, certo? Ninguém tá vendo mesmo. Bermudinha, não precisava tomar banho, não, nada, só botar um terno aqui, ou se for usar camiseta, enfim, botar a roupa que tem que botar, sentar. Mas ele viu o que eu faço, eu vou, aí eu tomo banho, aí eu arrumo o cabelo, aí eu boto o terno, eu boto o sapato, eu boto a meia, eu boto o negócio aqui. E se eu não fizer isso, escovo o dente, não vai sair na câmera o árbitro. Mas eu escovo o dente. E gente, se eu não faço isso, eu me sinto mal. Não tem ninguém vendo. Eu poderia fazer diferente, eu podia, não, deixa eu lá gravar agora. Mas eu sinto que Ele está ali gravando comigo. E aí eu fico me sentindo mal de chegar lá e fazer de qualquer jeito. Não tem mais ninguém vendo. Mas eu me sinto mal. Então eu vou lá, passo um calor lascado às vezes, né? Como esse dia estava bem quente. Que aí tem que fechar tudo para não entrar som de fora. E não sei o que. Aí liga o ventilador e aquele negócio. Mas, porque Ele é grande demais. Ele é poderoso demais. Sabe? Então, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso, sabe, tratar de qualquer maneira. Você que quer ter experiências de chorar na presença do Senhor, de se derramar na presença dEle, precisa entender quem Ele é primeiro. E oferecer as suas primícias. Olhar para aquilo que Ele atentou na sua vida, que Ele te libertou, que Ele te libertou da miséria, do trabalho das mãos, que Ele te libertou da opressão. E Ele continua aqui dizendo, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Diga assim comigo, eu preciso temer a esse Deus que me tirou do Egito e que faz milagres. E diga, este é o princípio da sabedoria. Você crê, aplaude e glorifica esse Deus. Olha só, imagine, vamos imaginar que você tem uma pessoa que você conta muito com ela, porque ela te ajuda de alguma maneira. Não que você seja interesseiro, não é isso que eu estou dizendo, mas tem pessoas que a gente conta muito, que são pessoas que nos ajudam muito, né? Então vamos supor que essa pessoa que você conta é uma pessoa, por exemplo, que tem uma condição financeira muito boa e que quando você precisa de alguma coisa, não dinheiro emprestado, né? Porque você vai ficar pedindo emprestado, mas se você precisa ali de um socorro, alguma coisa, você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Normalmente o que é que você faz com relação àquela pessoa? Você trata bem, sim ou não? Você procura tomar muito cuidado para não chatear aquela pessoa, igual os nossos filhos fazem, né? Quando eles querem alguma coisa, eles ficam com o cachorrinho rodeando, não é assim? Por quê? Porque eles sabem, o Didinho vai vir dali, né? O negócio vai vir dali, então eu preciso agradar, preciso fazer minha parte. Não é assim que todos nós fazemos, né? Se a gente entende que alguém tem algum tipo de poder sobre nós, é assim que nós procedemos. E por que às vezes nós não fazemos isso com o nosso Deus? Sendo que é dele que vem o ar que nós respiramos, sendo que é Ele que nos livra da miséria, sendo que é Ele que nos livra de todo mal, sendo que é Ele que faz sinais, sendo que é Ele que faz milagres. Querido, pastor não faz sinal nem milagre. É Deus que faz através do pastor. Nós precisamos de Deus. Diga, eu preciso de Ti, Senhor.
É o que Deus está falando desde o início do culto. Sem Ele não somos nada. Esse coronavírus, sem estar servindo para alguma coisa boa, é para isso daí. É para mostrar que não tem, nessa hora não tem poder, não tem cargo, não tem nada. Não tem nada. Esses dias teve lá o ministro, eu não lembro se foi da Alemanha, onde foi, que se suicidou, né? O ministro lá da economia. Um cargo poderosíssimo. Um país europeu, rico, mas ele não soube lidar com tudo que está acontecendo, foi lá e tirou a própria vida. Infelizmente. Então, se o coronavírus está servindo para alguma coisa, é simplesmente para dizer o seguinte: ninguém pode coisa alguma se não for pelo Senhor. Por isso que a palavra diz para nós: não por força nem por violência, mas pelo poder do Senhor dos Exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Senhor dos Exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Precisamos voltar, querido, a esse temor. Precisamos voltar a isso. Repito, temor não é medo. Ok? Fala para quem do seu lado aí cantando para tirar o medo dele. Fala assim: temor não é medo. Não, mas canta mesmo. Fala: temor não é medo. Diga para ele cantando: não precisa ter medo de Deus, porque Ele te ama. Ele só quer o seu bem. Quem crê glorifica o Senhor. Não é medo de Deus, é temor. O que é temor? É respeito. É respeito. É respeitar. É dele que vem tudo que eu preciso. É Ele que faz os sinais, Ele que faz os milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. A igreja precisa voltar a esse temor, querido. Não achar que está trazendo alguma coisa, porque eu estou trazendo porque eu sou alguma coisa. Eu estou trazendo... Não, mas eu estou trazendo porque eu preciso de Deus. Eu estou trazendo porque eu preciso de mais de Deus. Eu estou trazendo porque eu dependo de Deus. Veja que ele está dizendo, ele disse: diga que você trouxe aquilo que Deus deu. Como o próprio salmista Davi, né, declarou. Até fiz uma canção sobre esse texto, onde ele fala que até as ofertas que ele dava a Deus, ele sabia que tinha vindo do próprio Deus. Ele reconhecia que nada era dele. Aleluia. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Diga comigo: isso é sabedoria. Diga: temor do Senhor. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor, e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Um povo temente ao Senhor é um povo exaltado, é um povo honrado. Um povo temente ao Senhor é um povo sábio, que é colocado para governar. Você acha que Deus não quer um bom empresário? É claro que Ele quer, querido, um empresário responsável, sábio para dirigir a empresa. Você acha que Deus não quer um bom governante, um bom político? É claro que Ele quer. Ele está procurando pessoas tementes a Ele. Como um homem que Ele encontrou em certa ocasião,
chamado Noé, para nós concluirmos aqui a nossa palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 7. Este texto não vai ter ali. Diz assim a palavra do Senhor. Se quiser dá para abrir por fora. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer a face da terra todos os seres vivos que fiz, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. No capítulo 8, verso 3 diz: as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. Passados 40 dias, no verso 6, Noé abriu a janela que fizera na arca. No verso 10, Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. No verso 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Fala como Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Diga graças a Deus. Olhe para mim para nós terminarmos esta palavra. Deus, você sabe que Deus tinha ido embora da terra no Éden. Ele fechou o Éden, escondeu o Éden e foi embora, porque o ser humano havia pecado contra ele e feito aliança com a serpente. Mas Deus não desiste da humanidade fácil assim. E ele continua procurando alguém. Ele encontra um homem chamado Noé. E para ter certeza se este homem seria temente a ele, ele dá uma tarefa. Fala comigo: quando Deus quer saber se eu sou temente a ele, ele me dá uma tarefa. Mais uma vez repita isso: quando Deus quer saber se eu sou temente a ele, ele me dá uma tarefa. Pega essa dica, viu? Deus não vai te honrar de graça não, porque nem ser humano que tem um entendimento limitado faz isso com ninguém. Qualquer ser humano, quando ele quer honrar alguém, promover alguém na empresa, ele vai dar alguma tarefa para ver se sabe fazer, para ver se tem condição. Deus não é diferente. Às vezes ele te dá uma tarefa para saber se você é temente a ele. Mas é uma tarefa doida, maluca, aos olhos dos homens, como foi o caso de Noé. Porque nunca havia chovido sobre a terra. E aí esse Deus fala que vai chover e dá uma ordem para esse homem construir um barcão. Uma coisa que não existia ainda. Um barco enorme. Que foi tão grande que ele demorou 40 anos para poder construir. Pregando e construindo. Ok? E Deus fala, e depois eu vou mandar os animais para entrar nessa arca. Imagina que loucura. Ele está falando de uma chuva que não tinha caído sobre a terra ainda. Está dizendo que vai cair uma chuva. E está dizendo que os animais, por conta própria, vão se dirigir para a arca. Outra loucura. Mas quando a pessoa é temente a Deus, ela obedece. Ela não está nem aí se aquilo é loucura. Ah, mas Deus mandou eu dar uma oferta. Deus mandou eu dar primícia. Deus mandou eu ir para a igreja. Ah, está mandando ficar em casa, mas Deus mandou eu ir lá e orar pelo enfermo que eu não vou pegar nada. Deus mandou eu ir lá no hospital e orar que eu não vou pegar nada. A pessoa vai e faz, porque ela é temente ao Senhor. A pessoa só não pode fazer se não há uma direção de Deus, que é onde que aqui na escola eu oriento muito você, alerta, tome cuidado para não ouvir a voz de demônios. Tem gente por aí que fica ouvindo voz de demônio, voz humana, faça isso, faça aquilo, aí vai e faz e quebra a cara. A Bíblia diz, por exemplo, que no nome de Jesus nós podemos pegar em serpentes, mas não está mandando você sair na rua pegando em serpente. Teve um pregador esses tempos atrás aí que morreu em cima do altar. Porque pegou esse texto, a Bíblia diz que eu posso pegar em serpentes. Aí mandava o obreiro trazer uma serpente para ele pegar, para mostrar para o povo o poder que ele tinha. Tem um vídeo na internet lá, dela dando o bote nele. Morreu. Porque não foi Deus que mandou fazer isso aí. Quando ele fala pegar em serpentes, a palavra serpente está se referindo a demônios, a potestades do maligno. Nós podemos expulsar a pombagira das pessoas, podemos expulsar a chucaveira, podemos expulsar o espírito do vício. Mas podemos obedecer. Quem crê, diga glória a Deus. Então só toma cuidado com a voz que você está ouvindo, para não fazer bobagem. Um missionário americano, norte-americano, que trabalha muito na África, e na África o nível de bruxaria é muito pior do que no Brasil. Já comentei sobre isso aqui. Não é essa bruxaria barata com galinha, não.
Não, lá o negócio é outro. Lá tem bruxo que ele desaparece, tem bruxo que levita, praticamente voa, tem bruxo que ele olha para a pessoa cai morta na hora. É um outro nível de bruxaria lá. É um outro nível de potestades malignas que agem por conta daquelas tradições milenares que eles têm lá, de macumba bem pesada mesmo. E esse missionário Robert Tom, ele trabalha na África e numa das suas viagens, das primeiras viagens, Deus tocou no coração dele: jejue. Faça um período de jejum. Eu não me lembro agora quantos dias foi, se não me engano foram 12 dias, não me lembro mais. Sei que foi um período muito longo de jejum, sem nada mesmo, sem nada, sem comer nada, só a água que ele tomava, né? E você sabe que se nós ficarmos 3 dias sem comer, a gente já está passando mal, já vai parar no hospital. Então você não pode fazer um jejum desse se Deus não mandar, porque alguém falou para você fazer. Já teve crente que ficou doido, foi internado em um hospício, por quê? Porque quis ser tão temente a Deus que acabou ouvindo a voz foi do capiroto para enganar ele, né? Então cuidado com isso. Mas o missionário recebeu essa direção de Deus que ele deveria se consagrar, porque ele teria que ir à África e lá ele iria enfrentar algumas batalhas muito fortes. E ele combinou com a esposa, e para não ter perigo de ficar sendo tentado, ele, nesse dia de jejum, ele foi para casa de um casal de pastores, deixou a esposa e os filhos em casa, combinou com eles, para que lá ele não fosse tentado, porque as crianças comem, aquela coisa toda e tal, e ficou hospedado na casa desse casal de pastores, e combinou com os pastores: não me deem nada, me deixa aqui nesse quarto, eu vou me consagrar, que eu estou indo para a África, fazer ali, pregar, orar pelos enfermos, enfim. Os pastores, já preocupados pelo prazo que ele ficaria, deixaram, mesmo contra a vontade dele, comidas na geladeira para ele. Não avisaram, mas deixaram lá, caso ele quisesse pegar. E ele contou que, quando foi no 3º dia, ele já estava se retorcendo de dor. No 4º dia, ele conta que já rolava no chão, com dores no estômago, de fome. E ele começou a clamar a Deus: misericórdia, Senhor, eu não vou aguentar chegar até o final desse propósito de jejum. Só que era Deus que tinha mandado ele fazer aquela loucura. Eu estou falando sobre ser temente ao Senhor. Quando Deus mandou, ele foi temente e obedeceu. E quando você é temente e obedece o que Deus manda, ele se responsabiliza, ele cuida, ele honra, por mais que seja loucura, como foi no caso de Noé, construiu um barcão num tempo que nem chuva ainda existia. E ele contou que quando ele estava sem torcida de dor, clamando a Deus, já pensando, talvez até, quem sabe, vou lá na geladeira ver se tem alguma coisa, ele teve uma visão. E ele viu um homem que chegava, um homem de branco, um anjo, que chegava com um vaso em suas mãos cheio de frutos. E aquele anjo dizia para ele: abre a sua boca. E ele abria. Quando ele abria, ele virava o vaso assim, aqueles frutos saíam, e ele disse que não precisava mastigar, até que aquilo era uma visão. Simplesmente entrava nele aqueles frutos. Daqui a pouquinho, aquele ser desapareceu. E quando ele desapareceu, ele estava cheio da glória de Deus, rindo descontroladamente, falando em línguas descontroladamente, e sem fome nenhuma, e terminou o período de consagração. Foi para a África, chegou lá, realmente teve batalha, teve bruxo que foi para matar ele no culto, foi armado. Só que teve um bruxo que foi para matar ele no culto, se escondeu lá no fundo com uma arma, e o bruxo tinha planejado que ia dar um tiro nele. Só que o bruxo tinha um tumor, e daqui a pouco o tumor desaparece pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus. E quando o tumor desaparece, o bruxo corre para frente chorando para se entregar para Jesus. Às vezes Deus pode nos pedir algumas loucuras, desde que essas loucuras não estejam em desacordo com a palavra dele. Se está em desacordo, não foi Deus que falou. Aprenda isso também. Se está em desacordo com a palavra, não foi Deus que falou para você fazer. Mas às vezes ele vai pedir coisas que são loucuras, e só as pessoas que são tementes obedecem. Às vezes é uma loucura, uma renúncia que ele pede. É uma pessoa que está apaixonada por alguém, por exemplo, só que aquela paixão não agrada a Deus, não agrada ao Senhor. E aí Deus olha para você e fala: larga, larga, não me agrada, não é isso que eu tenho para a tua vida. E se a pessoa é temente ao Senhor, dói. Mas ela é por ser temente: ok, Senhor, estou largando. Ser temente ao nosso Deus. E você conhece a história. Você conhece a história que Noé, ele foi escolhido por Deus. Diga comigo: Noé foi escolhido por Deus
para ser o novo homem que teve uma aliança com Deus. Então olha que forte, depois que Deus tinha ido embora da terra por um bom tempo, agora ele faz uma aliança com um homem chamado Noé. Será que tem alguém que tem em mente que nessa noite com quem Deus possa fazer aliança? Será que tem alguém que tem em mente a Deus nessa noite aí em casa também assistindo? Será que você é temente a Deus para que Ele possa fazer aliança com você e salvar esse mundo do coronavírus? Muitas vezes por causa da tua oração, muitas vezes por causa da tua fidelidade. Porque a palavra de Deus fala de vários homens e mulheres que tinham aliança com Deus e que Deus os ouvia. Moisés, por exemplo, tinha uma aliança tão forte com Deus que quando ele orava, a maldição saía do meio do povo, o fogo se extinguia. Elias orava, fogo descia do céu. Josué orou, o povo venceu a guerra, o sol parou. Porque eram pessoas tementes a Deus, que tinham aliança com Deus. Eu termino dizendo isso: seja alguém temente a Deus, porque este é o princípio da sabedoria. Tema Ele, vamos voltar a temer a Ele. E se nós voltarmos a temer a Ele, nós teremos plena paz, teremos gozo em Jesus Cristo. Eu quero agora orar. Você não vai entregar aqui agora. Você que está aqui, você pode até preparar a sua mão, mas você vai preparar a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, a sua primícia que você trouxe. Você que está em casa vai preparar também aí, para trazer quando for possível, ou para depositar na conta bancária, que inclusive essa semana já vamos divulgar uma nova conta, a conta jurídica já vai ser essa semana, vamos divulgar para você o número, e eu quero abençoar você agora. E a partir de hoje, todas as vezes que for ofertar, dizimar, não faça isso como se tivesse, é a oferta. Faça com temor a Ele. Se até você é uma pessoa que nem se preocupa com isso, mas não tem nem a preocupação, é por isso que Deus não te dá para você ofertar. Porque Ele não viu em você a preocupação com isso. Ele não viu em você esse temor. Eu era assim, querido. Quando eu era crente religioso, eu ia para a igreja sem oferta. E achava a coisa mais normal do mundo. Eu não tinha aquela preocupação, sabe? De eu preciso ofertar ao meu Deus. Porque eu era de uma igreja religiosa, que foi ensinada assim, onde todo mundo era assim. Até as pessoas que sentavam no altar eram assim. Passava lá a sacolinha da oferta, você via gente do altar que não ofertava. Era muito normal. E eu era assim. Até que um dia eu falei, eu preciso ofertar ao meu Deus. Eu preciso entregar ao Senhor as minhas ofertas. Ele é Deus. E aí foi interessante que eu me lembro até que houve uma ocasião que eu fiz uma oração para Ele. E eu só vim me tocar disso esses dias atrás agora. Eu fiz uma oração a Ele que eu nunca queria ofertar mais, assim, ofertas pequenas. Eu queria sempre ofertar R$20, ofertar R$10 no mínimo. Porque eu não queria mais ficar dando R$1, uma moeda e tal. Falei isso para Ele. E esses dias eu me dei conta que já faz alguns anos que realmente eu sempre dou a melhor oferta para Ele. Que eu sempre dou uma oferta especial para Ele. São raras as vezes que eu pego uma nota de 5, uma nota de 2, uma moeda. Às vezes é porque eu esqueço a carteira em casa, a minha vida é muito corrida, e quando eu esqueço eu tenho que pegar ali o que está perdido ali. Mas no geral, eu nunca mais ofertei pequeno. Por quê? Porque ele olhou para mim e viu que eu respeito ele nas horas das ofertas. Então ele falou, deixa eu dar para esse rapaz aí. Deixa eu dar condição para ele. Ele quer dar condição para você. Ele quer confiar em você. Tema o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai amado, eu quero orar pelo povo que vai ofertar aqui no término deste culto, que no término do culto estará entregando as suas ofertas, entregando os seus dízimos. Aqueles que estão em casa também, Senhor, que vão também ofertar via banco ou trazendo em alguma outra ocasião aqui até a tua casa. Porque a oferta, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor é dono do ouro e da prata. Mas o Senhor pede a oferta, o Senhor pede o dízimo, porque representa o temor do Senhor. Representa o temor a Ti. Quando nós entregamos, Deus, as nossas ofertas e dízimos, estamos demonstrando que Te tememos, que tudo vem do Senhor e que nós estamos devolvendo uma pequena parte, como demonstração de submissão. Então, eu quero pedir a Tua bênção sobre esses irmãos e irmãs que ao término deste culto estarão deixando na Tua casa suas ofertas e dízimos, aqueles que vão fazer em casa. Que eles recebam 100 vezes mais em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu vou prosperar, porque Deus me abençoa. Diga amém. Pode aplaudir bem forte a Jesus. E vamos louvar ao nosso Deus com o hino da harpa. Nesta noite, hino antigo que diz: plena paz e santo gozo tem em ti. Fica de pé. Pois eu criei sua morte sobre a cruz.
no Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Bem forte, igreja! Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Declare! Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Declare! O amor de Jesus, um pouquinho, é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Declare! Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu rei. Bem forte, igreja! Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja um bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Bem forte, declare! Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra antes se a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, declare! Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Pra fora bem forte, vamos glorificar.